tema de hoje é a verdadeira Páscoa. Para a gente falar dessa Páscoa, a gente precisa voltar no capítulo 12. Eu vou ler só 3 versículos do livro de Êxodo, que diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus eterno. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Nesse momento, nós observamos que o Senhor estava instituindo a Páscoa naquele povo. Deus estava instituindo algo que seria um ritual perpétuo através das gerações. E ele coloca que cada família pegaria um cordeiro, e esse cordeiro seria morto, e o sangue seria utilizado, segundo o que vai descrever esse texto do capítulo 12, ele seria colocado nos umbrais de cada porta, de cada casa. E por que isso? Porque o contexto que esse texto é mencionado era o contexto da tentativa de Deus, né? Quando eu falo tentativa, no sentido de que Deus fez tudo para que não pudesse chegar nessa consequência. Então era a tentativa de Deus de tirar o povo do Egito, sem grandes consequências. As pragas traziam consequências ruins para aquele povo, mas Deus não queria chegar a esse ponto aqui, a morte dos primogênitos. Então, ele institui 10 pragas, né? Ou na verdade 9, a 10ª seria essa daqui. As 9 pragas foram lançadas no Egito e mesmo assim Faraó não permitia que eles saíssem para adorar no deserto. A primeira praga, se você colocar, você vai perceber que a primeira praga foi a transformação da água em sangue, impossibilitando tanto o povo de beber água, de saciar a sede, quanto de saciar a sede dos animais ou de irrigar a sua plantação. Dessa forma, a transformação da água em sangue era uma afronta aos deuses daquele povo e também uma impossibilidade daquele povo seguir prosperando. Era uma pedra no sapato, vamos dizer assim. E eles chegam nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, Deus, ele é radical. Ele estava instituindo a Páscoa e ele estava estabelecendo a morte de todo primogênito que estava no Egito, mas que não tinha essa marca, tanto de homens quanto de animais. Dessa forma, Deus estava instituindo algo que seria perpétuo para que eles viessem a realizar ano após ano, geração após geração. Se Deus é onisciente, Deus sabia quem era hebreu e quem não era. Então, da mesma forma que o sangue contaminou toda a água do Egito, mas não contaminou a água dos hebreus, a gente está tentando aí, né, na conexão, enfim, a gente conseguiu agora, a Gabi está aí. Glória a Deus. Vamos iniciar da onde a gente parou, para a gente não perder mais tempo. Amém? Então, Deus não precisava, como eu estava dizendo, da marcação nos umbrais da porta para estabelecer que quem era egípcio e quem era hebreu. Mas por que ele fez isso então? Porque Deus instituiu que matasse um cordeiro e pegasse o sangue, aspergisse nos umbrais das portas para que aquele povo ficasse resguardado, fosse protegido do anjo da morte. Quando ele chegasse, ele passasse e não matasse o primogênito daquela família. Por que então Deus fez isso? Porque Deus queria instituir 2 coisas, né? Instituindo a Páscoa. Primeiro, ele estava apontando para Cristo. Esse momento aponta para Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purificaria de todo o pecado. Nessa forma, o sangue derramado daquele animal, daquele cordeiro, estaria, por assim, protegendo aquela família, aquele primogênito. Dessa forma, eles não iriam ser alcançados. Mas isso não quer dizer que Deus não soubesse. A segunda coisa é que Deus estava estabelecendo a Páscoa, um ritual. E Páscoa, no original,
Pesar significa dizer que é passagem por cima. Ou seja, eles não seriam alcançados. Aquelas pessoas que tinham a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte passaria por cima deles. Dessa forma, Deus estaria instituindo um ritual que seria realizado e replicado por gerações em gerações. Isso aconteceu há quase 1445 anos, aproximadamente, antes de Cristo. E esse ritual, ele é reproduzido em memória. Deixa eu ler para você aqui. O versículo 14 diz assim, ó, e este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então, esse ritual seria realizado ano após ano, até os dias de hoje. Sendo que hoje nós estamos vivendo um outro cenário. Naquele momento, significava dizer que o anjo passaria. E o significado da Páscoa naquele momento seria a lembrança do livramento que teve do anjo da morte e da saída do povo de Deus do Egito. Então, dessa forma, a instituição da Páscoa, ela tinha um sentido muito especial. Todas as vezes que um judeu celebrava a Páscoa, ele se lembrava desse momento. Deus preservou a vida de todos os primogênitos, sejam dos animais, como também e principalmente dos homens, das pessoas daquele tempo. E eu queria, agora, Gabi, abrir esse pedacinho, esse espaço, para você falar um pouco sobre a mesa, né? A instituição, como que foi feito, toda essa questão aí, através E a gente andando um pouquinho mais, né, em Êxodo, lá no capítulo 25, no versículo 23, Deus dá instruções detalhadas para Moisés a respeito da mesa. Porque, assim, mesa não é simplesmente um mobiliário. Mesa Sim. é lugar de comunhão, é lugar de conexão. E aí ele fala como seria o tabernáculo. E aí ele fala no versículo 23, também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E aí os pesquisadores falam que essa mesa, onde seria realizado, seria o primeiro lugar oficial, onde seria realizada a reunião, né, do povo ali, ela era semelhante à mesa que nós usamos. E se a gente for para o versículo 29 e o versículo 30, do mesmo capítulo do Êxodo 25, ele fala assim, ó, também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas e as suas tigelas, com o que hão de cobrir de ouro puros farás, e sobre a mesa porás o pão da proposição. E perante a minha face continuamente, ou seja, uma mesa semelhante à que nós usamos hoje para fazer as nossas refeições, né? Com utensílios que nós usamos para fazer as refeições, mas ela estaria ali no lugar onde seria realizado as reuniões. Então, mesa, a gente entende que não é só um mobiliário. Mesa, ela é um altar do Senhor. E por que não aproveitarmos esse momento de Páscoa para sentarmos à mesa e fazermos a nossa refeição com a nossa família, nos conectarmos, né? E aí, a gente viver esse momento de comunhão. Porque mesa, ela não é simplesmente um mobiliário, mas se nós não sentarmos ao redor dela para vivermos momento de comunhão com a nossa família, ela se tornará simplesmente mobiliário. Pode falar. Amém. Amém. Então, já no Antigo Testamento, lá atrás, havia uma preocupação de Deus com a reunião da família, com a comunhão, né? A volta da mesa. E a palavra mesa, pastor, ela aparece 110 vezes na Bíblia. Então, não é um acaso. Não é um acaso. De verdade, de verdade. Então, Deus se preocupou, desde o início, com a comunhão a partir da família, né? Então, como a família é a célula mãe da sociedade, né? E aí a família é que vai modelar toda a sociedade. Se a partir da nossa família nós tivermos essa comunhão, tivermos esse tempo e estabelecermos esses critérios, nós vamos, com certeza, formar uma sociedade com mais união, com mais comunhão. E isso tudo parte da nossa família, né? Se a gente quer mudança, lá na frente, a gente precisa mudar
quem nós somos, os nossos hábitos, tudo aquilo que nós fazemos, né? Muito bacana. Verdade, pastor. O senhor falou tudo. A família, ela é a base, né? Então, se a família, ela é a base da estabilidade da sociedade, nós podemos dizer que é a mesa que vai trazer essa estabilidade humana. Por quê? Porque é a partir da mesa que nós vamos criar vínculos, nos conectarmos aos nossos, né? E ali criarmos memórias afetivas, solidificar os nossos relacionamentos. Amém? Amém. Aqui, ó. No versículo, no capítulo 22, versículo 14, eu anotei aqui. Cadê? 22. Não, está aqui atrás. 22, 14. Diz assim, ó. E chegada a hora, pôs-se à mesa, aí, Jesus, hein? E com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então, Jesus já estava dando também o mesmo exemplo, a mesma reflexão acerca disso que você falou aí, da comunhão ao redor da mesa. Mostrando que mesa não é um simples objeto, um simples mobiliário, né? Algo que vai enfeitar a nossa sala, a nossa cozinha, ou qualquer outro lugar da casa. Mas é algo que deve ser usado dessa maneira. Jesus sentou com os 12 apóstolos ao redor da mesa. E ele disse assim, desejei muito comer convosco. E nesse momento, ele estava instituindo a Páscoa, que para nós é a verdadeira Páscoa. O que nós falamos aqui no início dessa live. A verdadeira Páscoa. Qual era a verdadeira Páscoa? Porque lá na Páscoa do Antigo Testamento, eles imolaram um cordeiro, tipificando Cristo, apontando para Cristo no Novo Testamento. E esse cordeiro simbolizava a morte que derramou sangue, e esse sangue colocado nos umbrais das portas seria o livramento que aquele povo teria. Hoje, Jesus diz, o livro de João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, hoje, Jesus é o nosso Cordeiro, é a nossa Páscoa. Ele se entregou na cruz do Calvário, ele morreu na cruz do Calvário, pensando em mim, pensando em você, pensando na humanidade. E a teologia chama isso de expiação ilimitada. A teologia arminiana chama isso de expiação ilimitada, ou universalidade da expiação. Quando essa expiação alcança todo mundo, todas as pessoas, está disponível a todo aquele que nele crê. E aí Jesus, ele será para nós aquele cordeiro suficiente, o cordeiro sem defeito. Lá no Antigo Testamento, o cordeiro precisava ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. E aí ele era escolhido, né? Ele não podia ter defeito. Nós hoje temos o Cordeiro de Deus sem defeito, porque Jesus foi o único sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum. O único digno de morrer na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados, ou pelos nossos pecados. Éramos eu e você que deveríamos estar naquela cruz, mas Jesus, ele se entregou. Ele diz a Bíblia no livro de Efésios, de Filipenses, que ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E no livro de Efésios, capítulo 2, vai dizer que ele morreu, ou melhor, ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos. Note, não é por merecimento. Não é por aquele que mereceu. Não, eu mereço. Eu subi um monte, tantas vezes. Não, eu mereço. Eu orei. Não, não, não. Não é por merecimento. Não é meritocracia. É por amor. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que eu não posso receber um bombom? Porque a minha Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. A minha Páscoa não é o chocolate. Isso quer dizer que eu não posso? Não, isso quer dizer que isso não pode estar acima. O bombom não pode estar em primeiro lugar. Porque existem famílias que não vão receber um chocolate e um bombom. Existem crianças que não vão receber um bombom nessa época do ano. Então, o bombom não pode estar em primeiro lugar. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa. Foi ele, de fato, quem se entregou na cruz do Calvário por mim, por você. Então, dessa forma, eu não vou
Eu não vou deixar de comer o chocolate, mas eu não vou colocar o chocolate, o pelinho da Páscoa, em primeiro lugar na minha vida. Se eu não ganhar um bombom, se eu não ganhar um chocolate, a minha vida não vai ser a vida. Não, não, não. Jesus é suficiente nesse momento para mim. Ele é a verdadeira Páscoa. E eu, só para finalizar, e depois eu quero que você fale, Gabi, sobre a Páscoa agora no Novo Testamento, sobre essa passagem, e também dar essas dicas de decoração de Páscoa que você tem aí. Eu queria só deixar para você aqui, ó, Isaías, capítulo 53, um profeta que profetizou acerca de Jesus muito antes dele nascer. Capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Para que eu e você encontremos em Jesus aquilo que está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Diz assim, ó: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 7. Regozijai-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, nós somos a noiva do Cordeiro. O Cordeiro é o noivo, o Senhor Jesus, e ele um dia voltará para nos buscar, e nós precisamos estar prontos. Veja, regozijemos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Eu e você somos a noiva do Senhor Jesus, a igreja do Senhor. Eu e você, como membros do corpo de Cristo, formamos a igreja, a noiva de Cristo. E nós precisamos estar prontos para que Ele volte para buscar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, eu e você não precisamos mais de animais para sacrificar. Nós não precisamos mais de sangue de animais. Nós agora temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É uma paz que chega ao nosso coração saber disso. E por que nós tratamos desse assunto aqui, antes da Páscoa? Porque nessa semana eu queria que você refletisse por tudo aquilo que Jesus passou, por tudo aquilo que Jesus viveu, até que ele fosse julgado, condenado, crucificado na sexta-feira, sepultado no sábado, mas ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou e hoje ele vive e reina dentro de mim, dentro de você. Todos nós que confessamos a Jesus, temos Jesus dentro de nós. Hoje, Jesus vive em mim, vive em você. Então, se nós entendermos que Ele vive em mim e vive em você, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe aquilo que você precisa nesse momento. Se você está vivendo um drama, não coloque isso, não fique olhando para o drama que você está vivendo. Olhe para Jesus, Ele conhece a tua vida, Ele tem solução para o teu problema, Ele tem uma saída perfeita para aquilo que você está vivendo. O desafio, eu tenho dito sempre, é ficarmos firmes, olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. O desafio é não olhar para trás, é não olhar para as circunstâncias, aquilo que está acontecendo à nossa volta, é olhar para Jesus. Ele está cuidando de cada um de nós. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. Nessa semana, nós vamos celebrar aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um. Gabi, eu queria que você falasse um pouco aí. De
Fica à Todos vontade. os evangelhos que retratam a última ceia, esse que o senhor escolheu também é o meu preferido, que é a passagem de Lucas 22, né? O versículo 15, porque fala justamente isso. Jesus fala assim, é chegada a hora, pôs-se à mesa, mas ele desejou, fala assim, desejei muito comer convosco essa Páscoa. Ele sabia que ali naquela mesa tinha um traidor. Ele sabia tudo que iria acontecer com ele, que ele iria se entregar por amor a nós numa cruz, no madeiro, né? Que era a morte mais humilhante da época, mas ele desejou ali estar em comunhão com os seus discípulos. E isso nos ensina que não importa como esteja a nossa relação com os nossos, mas ainda assim precisamos sentar ao redor da mesa para vivermos um momento de comunhão com os nossos, nos conectarmos, ali quebrar os muros e construirmos pontes, solidificarmos os nossos relacionamentos. Então Jesus, ele nos ensina isso. Não importa como estejam os relacionamentos com os nossos, nós precisamos o quê? Criar vínculos, nós precisamos nos relacionar. E mesa é o melhor lugar para isso. Ali nós vamos viver momentos de comunhão, ali nós vamos criar memórias afetivas. E por que não aproveitar a Páscoa, né? Porque foi na Páscoa que Jesus escolheu sentar à mesa com os seus discípulos. Ele sabia tudo o que iria ocorrer, mas ele desejou que possamos desejar sentarmos à mesa com os nossos, vivermos momentos de comunhão com os nossos e lembrarmos sempre que mesa não é simplesmente mobiliário, é um lugar de comunhão, que possamos sentar à mesa com os nossos, independente das diferenças, porque quando sentarmos à mesa, fizermos a nossa oração e começarmos a desfrutar ali daquele momento de comunhão, barreiras vão cair. Amém? Em nome de Jesus, que possamos então viver esse momento de comunhão, esse tempo. E aproveitar a Páscoa. Essa semana, como o pastor falou, ao longo dessa semana, vamos pelo menos tentar fazer uma refeição com a nossa família. Sabia, pastor, que tem pesquisas que dizem que as famílias que fazem pelo menos uma refeição à mesa diminui o número de divórcios, os filhos são menos propensos à depressão, ao mundo das drogas, ao alcoolismo. Por quê? Porque ali eles se conectam, ali eles vivem, constroem relacionamentos. Então que possamos viver um momento de comunhão com os nossos ao redor da mesa e aproveitar a Páscoa e lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa, Jesus, que morreu por amor a nós, mas ele vive. E por isso podemos crer no amanhã. E cremos que um dia, né, pastor, iremos viver a bodas do Cordeiro. Com certeza, com certeza. O pastor Alessandro, ele convocou a igreja a um desafio, né, dos 50 dias de jejum. Vai começar no domingo de Páscoa e vai terminar no dia de Pentecostes, dia 28 de maio. E na última semana, o desafio, o que ele propõe, né, para a igreja, o que ele propôs à igreja, é justamente o que você falou. Na última semana, escolher uma das refeições e sentar à mesa todos reunidos, para que haja comunhão. Eu acho isso, assim, tremendo. E vai ser desafiador, porque cada um de nós tem os seus afazeres. E eu tenho certeza que o pastor Alessandro foi direcionado por Deus a colocar esse desafio, porque esse desafio vai trazer edificação para a igreja, a começar das famílias. Amém? Amém. Gabi, eu queria agora que você mostrasse alguma coisa aí, se você tem alguma coisa preparada aí, para, assim como dica, né? Você tem alguma coisa aí? Então tá, mostra pra gente. Então. Eu preparei 2 propostas de mesa para a gente poder estar vendo, né? Com itens, eu escolhi itens que a gente tem em casa. Então, um prato Duralex, né? Que é uma marca que a gente sempre tem em casa. E aí a gente pega aquela caneta retroprojetor, eu botei aqui, porque ele vive. Um jogo americano, todo mundo tem um jogo americano, um copo, porque sim, o mais importante é eu começar com o que eu tenho em casa. Eu não preciso ter louças bonitas, taças lindas, as louças, as taças, eles são detalhes. Mas o mais importante é eu sentar à mesa e criar o vínculo, solidificar os relacionamentos. Então começa com o que eu tenho em casa, um jogo americano, um prato. Se tiver uma louça bonita, é bom, né, Gabi? Mas se não tiver, não vai ser isso. Isso aí. Legal. E pastor, nada de guardar a louça para as visitas. A louça nós precisamos usar, a nossa louça mais bonita com os nossos. Com aquelas pessoas que nós amamos, que convivem com a gente. Vamos usar com as visitas sim, mas primeiramente com os nossos. Então aqui um jogo americano, um copo, porque todo mundo tem um copo em casa.
um guardanapo de tecido, mas se você não tiver o de tecido, pode usar de papel também. E aí eu vou dar uma dica básica aqui de mesa posta. A faca, ela fica do lado direito, o garfo fica do lado esquerdo, o guardanapo pode vir no prato ou aqui à esquerda, tá? Usei uma plaquinha de Feliz Páscoa, coisas básicas, utensílios que eu tenho em casa e que você também pode ter para deixar a sua mesa mais temática. Essa daqui, a proposta foi, eu usei um suplá, eu usei um prato, um pratinho de sobremesa, um guardanapo. Quis fazer uma mesa um pouquinho mais chique com aquela louça que eu uso com a minha família. Uma taça, a colher de sobremesa vem aqui em cima. Aí uma dica que eu sempre dou, didática, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre esse universo da etiqueta, é tudo que for feminino, a gente usa do lado direito. A faca, a taça, tudo que for masculino, a gente usa o lado esquerdo. O garfo, o guardanapo, que também pode vir aqui. E o detalhe dessa mesa aqui, dessa proposta, foi tipo assim, eu não tenho muitos itens decorativos de Páscoa. Mas eu escolhi, ó, um mimo. Colher, canela em pau, para simbolizar a cruz. E uma plaquinha que todo mundo tem, ele vive. Para lembrarmos que ele vive. E por isso a gente pode crer no amanhã. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado da proposta. Né, Gabi? É simples, mas é muito bem bolado, muito bem trabalhado. Cada coisa no seu lugar. Poxa, isso fica de uma forma assim, né? Isso dá até vontade da gente ficar na mesa, né? Sentar ali para poder ter essa refeição. Bacana. Sim. E que possamos começar com os itens que a gente tem em casa. Mas eu não tenho um prato bonito. O prato que você tem é o ideal para começarmos. O copo que eu tenho... é aquele copo de requeijão. Que lindo! Vai ficar lindo um copo de requeijão na mesa. Porque o mais importante é o amor. É você se propor a fazer isso e ter esse tempo de comunhão com a sua família. Graças a Deus. Amém. Gabi, fiquei muito feliz com a sua participação. Deixa aqui o teu Instagram, o Gabi, que é o Caso é Algo Mais. Fala para as pessoas que tiverem dúvidas, elas podem acessar lá e perguntar a você alguma coisa, é isso? Pode acessar sim, tá? Assim, quem quiser fazer alguma pergunta. Quiser fazer algum evento, alguma coisa, pode falar com você? Pode falar comigo também. Nós fazemos propostas de... A gente dá workshops explicando um pouquinho mais sobre esse universo da etiqueta. Se você quiser um serviço de mesa posta, falar assim, eu quero fazer uma recepção intimista na minha casa, um evento que eu vou fazer. Se quiser, pode nos chamar também. Nós fazemos a consultoria, nós alugamos os itens de mesa posta. Eu estou muito feliz, queria te agradecer mesmo pela tua participação. Foi assim, muito edificante. Tenho certeza que quem acompanhou foi edificado. E agradecer a você que está participando conosco pela paciência. Hoje foi um dia difícil, né? Nossa live não entrava. Enfim, foi bem difícil a gente conseguir realizar essa live e conseguir chegar ao final para a glória de Deus. Deus abençoe a tua vida.